Oi, oi! Vamos lá, pessoal. Conforme eu alinhei com vocês, eu vou estar corrigindo a prova e comentando as questões, tá? O que é o importante aqui? A gente aprender com os erros para não errar novamente, tá? Eu entendo que teve algumas pessoas que foi melhor, outras que foram razoáveis, outras que foram piores. A gente se chateia às vezes por estudar e não ir bem, mas prova é assim mesmo, tá? Eu quero só que vocês mantenham a tranquilidade, continuem com o foco. Quem tiver dificuldade, me procure. Vocês podem me chamar a qualquer momento para tirar dúvidas, porque a gente tem que recuperar isso aqui, tá? Eu não quero que vocês passem sem o entendimento. Então, vamos lá agora corrigir cada questão pontualmente, tá? Eu espero abrir um pouco mais aí esse conhecimento e que vocês possam sanar as dúvidas. Às vezes é só falta de atenção ali na leitura, de entendimento do comando, né? O que a questão está pedindo? Às vezes você sabe, só que você está nervoso, você quer responder com rapidez. Então, é respirar, parar, ler com calma e eliminando questões até você chegar naquela ali que está mais próxima do correto. Tudo bem? Então, vamos lá. Questão número 1. Sobre o plano sagital, marque a alternativa correta. Então, plano sagital. A letra A é um plano vertical que divide o corpo em anterior e posterior. É o plano sagital, gente, que divide o corpo em anterior e posterior? Não, né? Esse é o plano coronal, né? A gente já falou sobre ele. Então, essa daqui já está eliminada, né? Automaticamente. É um plano horizontal que divide o corpo em metade direita e esquerda? Poderia ser, né? Aqui tá correto, metade direita e esquerda realmente é o plano sagital. Mas o que está errado aqui? O horizontal. O plano sagital, ele é um plano vertical, ele não é horizontal. Então, uma simples palavra, ela já deixa a questão incorreta. Então, por isso que está errado. A letra D é um plano vertical que divide o corpo em superior e inferior. Qual que é o plano, gente, que divide aí o nosso corpo em superior e inferior? Vem aqui comigo na imagem para poder facilitar. É o plano transverso e axial, né? Ou axial. E ele não é um plano vertical, ele é um plano horizontal. Tudo bem? Então, a questão correta é a letra B, que fala que é um plano vertical e que divide o corpo em metade direita e metade esquerda. Então, esse é o plano sagital. Ok? Questão número 2. Sobre o plano agora transversal, marque a alternativa correta. Vamos lá mais uma vez. O plano transversal divide o corpo em porção anterior e posterior, sendo assim um plano horizontal. Totalmente errado, né? O transversal, ele é um plano que divide o nosso corpo, olha ele aqui, em superior e inferior, não anterior e posterior. O anterior e posterior a gente acabou de ver que é o plano sagital, tá? Então, não esqueçam. O plano transversal divide o corpo em anterior e posterior, permitindo o movimento de abdução e adução. Incorreto também, a gente acabou de ver. O plano transversal divide o corpo em anterior e posterior, sendo aí um plano vertical. Muito incorreto. Então, a questão certa é a letra B. O plano transversal, né, também aí chamado de axial, ele divide o nosso corpo em uma porção superior e inferior, sendo assim, é um corte na horizontal. Lembra do horizonte, tá? Então, a B é a alternativa correta. Questão número 3. Dentre os ossos abaixo, aquele que não faz parte do esqueleto axial. Eu falei isso aqui muitas vezes para vocês, vocês devem ter enjoado, né? Do tanto que a gente falou do axial e do apendicular. Então, tá aqui a figura. A gente tem o esqueleto axial em azul e o apendicular aqui em amarelo. A questão pedia o que não faz parte do axial, sendo assim,
É a clavícula, porque o osso frontal, ele participa, o externo, ele participa, C1, ele participa, então nos restou aqui a clavícula. Então, aprendam a ler o comando e eliminando questões, tá? Então, letra C não faz parte aí do esqueleto axial, certo? Questão 4. Conhecendo a classificação dos ossos e tendo como exemplo o osso escápula, este pode ser enquadrado como? Aqui são as características dos ossos. A gente assistiu lá nas aulas introdutórias. É um osso curto a escápula? Não, né, gente? O osso curto, a gente tem como exemplo aí os ossos do carpo, do tarso. O osso longo, qual que é o exemplo? É o nosso fêmur, o húmero. Um osso pneumático, qual que tem como exemplo aí? Os ossos da face, né? Os ossos do crânio, o osso frontal, o osso maxilar, o osso temporal. E já a escápula se enquadrando aqui como um osso plano, ok? Vamos lá para a próxima. Questão 5. As suturas são encontradas em... Falei bastante também para vocês. É no osso do carpo? Não. É no osso ilíaco? Não. É no osso rádio? Não. Onde, gente? Nos ossos do crânio. São as nossas regiões de sutura. A gente estudou bastante isso também, tá? Questão 6. Conhecendo aí a classificação dos ossos do crânio em neurocrânio e víscerocrânio, qual dos seguintes ossos não se classifica como neurocrânio? Vocês devem estar abusados também desse conteúdo. Então, vamos lá. Qual que é a composição do neurocrânio? Vamos relembrar. Frontal, parietal, temporal, esfenoide e etimoide. Isso aqui na vista anterior, né? Faltou o occipital que ficou lá atrás. Então, das opções que eu coloquei aqui para vocês, qual que é do víscerocrânio? É o nosso zigomático, olha ele aqui, fazendo parte do esqueleto da face, não do neurocrânio, tudo bem? Então, na questão 6, a resposta é a letra B, osso zigomático. Questão 7. Em um ser humano, normalmente encontramos. Então, vamos lá, né? Qual que é a opção correta? No ser humano, possui 6 vértebras sacrais, 12 vértebras torácicas, 9 vértebras cervicais e 7 vértebras lombares. Lembra lá que quando a gente estudou a coluna vertebral, eu comentei com vocês que ela é composta aí por 33 ossos, né? A idade de Cristo. Subdividida em quê? São 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coxígenas. Somando tudo dá 33 vértebras. Isso aqui para um indivíduo, né, que tem uma osteologia aí da composição que é normal, que é basal, tá? Claro que existem, né, algumas pessoas que diferem aí ou para mais ou para menos, mas a gente busca aqui no que a literatura traz como aquilo que é normal. Então, qual que é a resposta aqui que está correta? É a letra B, porque eu tenho 6 vértebras sacrais? Não, no indivíduo normal, não. Pode ter, né, com alguma pessoa que tenha aí alguma anomalia, né, algum tipo de alteração, mas aqui na questão a gente está pedindo aquilo que é normal. 9 vértebras cervicais? Não, a gente tem 7. 7 vértebras lombares? Não, a gente tem 5. Por isso, a questão correta é a letra B, 12 vértebras torácicas. Eu trouxe aqui para vocês visualizarem. Questão número 8. Dentre as vértebras cervicais, aquelas que podem ser consideradas atípicas são C1, C2 e C7. Falamos bastante dessas vértebras também no decorrer da aula. C1 é uma vértebra que não possui o corpo vertebral, C2 é uma vértebra que possui o dente de ápice e C7 se diferencia aí por ela ter ali um processo espinhoso que ele é mais proeminente, que ele é mais saliente. Então, são vértebras que são atípicas, né? Elas diferem ali da estrutura daquelas vértebras que têm a composição ali
normal das estruturas, tudo bem? Então, vamos para a próxima. Questão 9. A escápula articula-se com... É com processo coracoide? É com acrômio? É com as costelas? Ou com o úmero através da cavidade glenoidal? Letra D, né, gente? A gente comentou tanto na aula de membro superior quanto na aula de articulação, que o úmero ele se articula aqui com a cavidade glenoidal da região da escápula, tá? Então, acredito que não tenha ficado dúvida também em relação a essa questão. Aqui eu trouxe a imagem para ficar mais claro para vocês. O úmero se articulando com a cavidade glenoidal aqui da nossa escápula, tudo bem? Então, bora lá para a questão número 10. Quais são os ossos que compõem o antebraço? Rádio e húmero. E aí, o que vocês acham? Rádio e ulna, ulna e fíbula, tíbia e fíbula. Então, vamos lá. Uma visão geral desse membro superior, né? A gente subdivide aí em ombro, que compõe clavícula e escápula, braço, que é composto pelo húmero, e o antebraço, né, que eu tenho o rádio numa visão mais lateral e a ulna numa visão mais medial. Aqui nessa figura eu não estou em posição anatômica, então é justamente por isso que o meu rádio, ele cruzou aqui a região da ulna. Esse membro ele está em pronação. Lembra que a posição anatômica, a palma da mão está voltada para frente. Neste caso aqui não é uma posição anatômica, mas o que eu quero aqui? A atenção de vocês. Apenas a composição do antebraço, rádio e húmero. E aí? O húmero está no braço, né, gente? O rádio tudo bem, mas é rádio e ulna. Ulna e fíbula. Ulna, ok, compõe. E a fíbula? A fíbula está lá no nosso membro inferior, né? Ali na nossa região crural, mais lateralizada. Tíbia e fíbula. E aí, o que vocês acham? Membro inferior. Então, elimina, sobrou quem? Rádio e ulna, certo? Então, vamos lá, né? A questão número 11 pediu quantos são os ossos do carpo. O carpo tá aqui, né? Eu trouxe na imagem para vocês. A gente tem a presença de 8 ossos. Às vezes você pode confundir com os ossos do tarso. Carpo, o punho. O tarso tá no tornozelo, lá no membro inferior, tá, gente? Então, no carpo, 8. No tarso, 7. Então, vamos relembrar. São 8. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, amato, capitado, trapezoide, trapézio, tá? Aqui nós estamos de proximal para distal. Então, são 8, não se esqueçam. O carpo é 8 e o tarso é 7. Questão 12. A qual osso pertence o sulco do nervo radial? Essa aqui foi para pegar mesmo, né? Se eu falo nervo radial, eu vou associar que está no meu rádio. Só que não, né, gente? O nervo radial, ele é um acidente ósseo que passa na estrutura do nosso húmero posteriormente, né? Então, eu tenho aqui o nosso húmero e o acidente está passando aqui, ó, sulco do nervo radial. Então, eu coloquei realmente para saber se vocês estudaram, para vocês terem esse entendimento, que às vezes nem tudo que leva o nome da estrutura vai estar localizado nela. Na maioria das vezes, sim, a anatomia ela é boa por isso, na maioria das vezes, sim. Porém, tem algumas pegadinhas, tá? Então, se liguem. Questão 13. Qual a posição do osso ulna em relação ao osso rádio? É aquilo que eu tenho pedido para vocês desde o primeiro dia de aula, aquela visão inicial que eu quero que vocês levem para a vida. Saber diferenciar aí o que é uma estrutura medial, o que é uma estrutura lateral e o porquê que ela está ali. Então, tá aqui. Eu tenho o meu rádio, né, mais lateral, entenda que ele está aqui, ó, mais lateral, onde eu tô passando a setinha. E ele está perguntando a ulna. Então, essa ulna, ela está medial. Perceba que a ulna está aqui, onde eu estou passando o cursor. Lembra que a parte medial é aquilo que está mais próximo do meu eixo do corpo?
Então, a ulna, ela está medialmente ao meu rádio, tá? Então, aqui ela tá passando de forma medial. O rádio tá vindo aqui na lateral, certo? Então, é um pouco confuso, eu entendo, mas tem que ter essa visão. Quem não tiver entendido, mais uma vez, pode me procurar que eu explico novamente, tá? Então, ela não tá nem lateral, nem superior, nem proximal, ela está medial. Questão 14. Quais são aí, né, os ossos, as estruturas que a gente encontra no esqueleto apendicular? Mais uma vez, eu dei a mesma questão 2 vezes, tá? Para vocês reforçarem o entendimento. Ossos do crânio, coluna vertebral e membro superior? Não, né, pessoal? O nosso esqueleto apendicular, aqui em amarelo, ele é composto pelo meu membro superior e pelo meu membro inferior. Então, a questão correta é a letra C, né? A questão número 15, uma questão aí difícil, né? Um pouco mais difícil. A gente falou aqui das articulações, então vamos lá. As articulações são conexões naturais existentes entre 2 ou mais ossos e podem ser classificadas de acordo com o grau de mobilidade que proporcionam aí a parte do esqueleto onde estão situadas. Considerando a classificação das articulações, dentre as abaixo listadas, qual delas é considerada aí uma sincondrose? Então, lembra que a sincondrose é um tipo de articulação cartilaginosa, condro, né? Falei para vocês que quando eu tenho condro de condrose, associa com cartilagem. É glenumeral? Não, né, gente? Glenumeral é um tipo de articulação sinovial. É tarso metatarsal? Também não. Vocês aprenderam que tarso metatarsal é um tipo de articulação também sinovial. Tíbio fibular é um tipo de articulação cartilaginosa? Também não. Vocês aprenderam que é um tipo de articulação sinovial. Então, vão aqui eliminando. O que que resta? Manubrio external. É aquilo que a gente conversou, né? A gente tem a articulação cartilaginosa, que é dividida em primária e secundária. Então, ali nos primeiros anos de vida, na formação óssea, a gente tem um tipo de articulação que ela é primária, que é a sincondrose, né? E é coberto ali por cartilagem hialina. E já quando ela se torna uma sínfise, que é secundária, a gente já não tem mais a presença ali da cartilagem hialina. Ela é trocada, ela é substituída por um tecido de fibrocartilagem. Então, nessa questão, ele pediu uma sincondrose. Então, a sincondrose é a letra C, o manúbrio external. Ficou claro? Beleza. Aqui na questão 16, ele pediu o quê? Ele, no caso, eu, né? A artéria vertebral, ela penetra no crânio por meio de qual orifício? A gente comentou isso aqui também, tanto na aula prática, lá dentro do laboratório, quanto na remota, né? Eu falei bastante para vocês sobre o forame magno, né? É esse orifício que vai receber aqui, né? Lembra que eu tenho aí o forame transversário de C1 até C6. Lembra que em C7 ele não passa, olha aqui C7. C6, C5, C4, C3, C2, C1, né? O forame ele vai estar aqui, ó. Então, vai fazer essa ponte, né? Para ascender ali dentro da minha região ali do encéfalo, onde, né, vai se tornar artéria basilar e vai subir ali, vai ascender para fazer a vascularização ali da região posterior do nosso encéfalo. Então, das alternativas é o forame magno, canal carotídeo não, forame vertebral não, tá? Então, eu trouxe a imagem para vocês relembrarem. As conchas nasais média e superior compõem qual osso? Bem tranquila também, né? Falei para vocês isso lá no laboratório, compõe o osso etimoide, tá? Então, exclui o vômer, a maxila e o esfenoide. Qual dos seguintes ossos não forma a órbita? Questão número 18. Então, eu mostrei para vocês também lá no laboratório a região da órbita, né? E pedi para que vocês fechassem os olhos e imaginassem quais são as estruturas que estão em volta dessa órbita. Então, essas estruturas, elas participam
O que não está próximo ali, ela não vai ter participação na formação da órbita. E dentre os ossos, né, que a gente poderia marcar aqui como alternativa, é o osso temporal, porque o etimoide ele participa, o palatino ele participa e a maxila também participa aí da formação da órbita, certo? Então vamos aí para a questão 19. Uma questão de figura, né? É sempre muito bom colocar a figura em prova para vocês realmente praticarem, né, o estudo dos acidentes ósseos. Então, vamos lá. Observe a figura a seguir, que mostra a escápula em vista posterior. Qual que é a estrutura que eu falei para vocês que bateu o olho, vocês podem bater o pé e ter certeza que é uma vista posterior? Olha aqui, a espinha, né, gente? A espinha da escápula, ela é uma estrutura posterior, então isso ajuda muito. Então, quando a gente já tem certeza de um acidente, a gente vai eliminando as questões. Na letra A, eu tenho alguma estrutura aqui chamada espinha? Não tenho. Na B, eu já tenho. Mas ele está pedindo a ordem 1, 2 e 3. A espinha é a número 2, então ela tem que estar aqui no meio. Então, elimina. Eu tenho espinha aqui em 2? Não tenho. Vou eliminar. Em C, eu tenho? Não. Vou eliminar. O que é que sobrou? A letra D. Então, é assim que a gente resolve questão. Primeiro, a gente tenta ir na eliminação e depois, né, se não ajudar, aí, infelizmente, a gente tem que ir mesmo pelo entendimento. Mas tem algumas técnicas aí que nos ajudam a acertar questões, mesmo que a gente não saiba, tá? Então, qual que é que os acidentes? Número 1, né? O nosso processo coracoide, tá bem visual. Número 2, a espinha da escápula. E número 3, a nossa fossa infraespinhal, uma questão bem tranquilinha também, certo? Questão 20. Os ossos do carpo e do tarso são classificados como ossos, aí mais uma vez eu trouxe uma questão de característica. Ossos curtos, né? A gente falou agora há pouco, então é a letra B. Porque os ossos sesamoides, a gente comentou na aula que ele está presente na região da nossa patela. O que mais? Quem se lembra? A gente possui ossos sesamoides também na região dos nossos metacarpos, tá? Ossos irregulares são as nossas vértebras e longos tem aí o húmero, o fêmur, tá? Então, o osso curto, ele classifica aí como os ossos do carpo e do tarso, ok? Questão 21. As suturas encontradas entre os ossos do crânio são classificadas como, aqui mais uma vez, junções fibrosas, né? Então, percebam que às vezes eu coloquei uma questão lá em cima que só mudou o sentido e eu coloquei ela aqui novamente para justamente entender se vocês tinham pegado aí esse conhecimento, tá? A questão 22 eu trouxe mais uma imagem, né? Para vocês especificarem aí os acidentes ósseos, as estruturas do osso do quadril numa vista lateral. Então, aqui, se eu dei uma vista lateral e vocês estão vendo que o acetábulo está aqui, lá, acho que na penúltima questão, eu perguntei qual que era a visão do acetábulo e tinha opção lateral. Então, a gente tem que ter essa visão, tem que ler a prova toda, ler aí as 20 questões e depois vocês voltam, ver o que vocês podem aproveitar de uma questão para outra, que era, às vezes a resposta da 3 tá lá no enunciado da 2 e vice-versa, tá? Então, tenham aí esse bom senso de fazer essa análise das questões. Então, aqui ele está pedindo o 1, 2, o 3 e o 4. O que denomina aí o nome dessas estruturas? Em 1, a gente tem o quê? O ilho. Em 2, o isquio. Em 3, o acetábulo. E em 4, o pubis. Então, ilho, isquio, acetábulo e pubis. Aqui, se vocês já identificaram que é o acetábulo, vocês iam na eliminação também. Onde tivesse o número, a terceira posição que tivesse o acetábulo, você mantia. Mas onde não tivesse, já vai eliminando. Aqui sobrou A e D para a gente responder. Então, a D que se enquadrou aqui, entre ilho, isquio, acetábulo e pubis, tá? Então, não se esqueçam. A questão 23 foi a questão que eu anulei. Foi um erro mesmo meu de digitação aqui no finalzinho, tá?
Aqui a resposta correta era para ser apenas a letra A, porque a questão pede o quê? Assinale a alternativa incorreta com relação às articulações. Então, a articulação cartilaginosa do tipo sínfise, né, que é uma articulação secundária, eu falei agora há pouco, é aquela que possui união temporária por cartilagem hialina? Não, né, gente? É fibrocartilagem. Então, esse aqui que é o erro da alternativa. E proporciona à coluna vertebral resistência e flexibilidade. A B, a articulação fibrosa não possui grau de movimento e ou pouco movimento. Ok, correto, né? E como principal exemplo, a gente tem a sutura e a sindesmose. Perfeita, certíssima. Letra C. Na articulação sinovial, o principal meio de união é representado pela cápsula articular, espécie de manguito que envolve a articulação prendendo-se nos ossos que articulam. Correto também. E aqui na D, no finalzinho, eu troquei. Na hora que eu fui digitar, né? Que é um tipo de articulação que ela é sinovial, não é cartilaginosa, tá? E assim, meus parabéns para os alunos que identificaram, que foram me procurando ali no decorrer da prova. Eu gosto disso, né? Que as pessoas se sintam incomodadas com aquilo que não trouxe ali um ensinamento. Então, quem percebeu foi me mandando mensagem. Uai, professor, tem duas alternativas e tal. E isso é bom, é sinal de que estudou. Se estudou, tá sabendo identificar para poder questionar, né? Então, questão anulada, a 23, certo? Tem duas respostas aqui que estão incorretas. Na questão 24, né? Falou aqui da sutura lambidóidea, faz a junção de quais ossos? Eu lembro que eu até brinquei bastante, né? Lambidóidea vem de lamber, falei para vocês lá no laboratório várias vezes, né? Qual que é aí a estrutura, né? A junção, ela tá em qual estrutura? Então, tá aqui a lambda de lambidóide. A gente tem os parietais e o occipital, né? Fazendo aí essa junção. Então, a resposta é a letra C, certo? A lambidóidea, ela está dividida aqui pelos ossos parietais e pelo osso occipital. O restante pode eliminar que está incorreto. São outros tipos aí de sutura que não convém a gente discutir aqui novamente, certo? A questão 25 falou aí da fratura, né, do osso do carpo, que ela é mais frequente no osso escafoide, né? É comum aí nos indivíduos que cai sobre o punho estendido e com base na anatomia dos ossos do carpo, assinale a alternativa que possui apenas ossos da fileira distal em um indivíduo que se encontra na posição anatômica. Então, falei para vocês sobre isso também. Lembra? Aqui é uma mão do lado direito, a palma da mão virada para frente, ó. Ó o sesamoide aqui, ó, lembrando no metacarpo 1 e no metacarpo 2, tem um aqui no quinto. Essas bolinhas aqui é osso sesamoide, tá? Então, vamos lá. Eu falei para vocês que a fileira proximal é a fileira de início e a distal é a segunda fileira, tá? Então, ele está pedindo aqui os ossos que estão na fileira distal. Distal está mais próximo aqui do metacarpo. A proximal está mais próxima do rádio e da una. Então, ele quer distal. Então, quais são os ossos, né, que estão na fileira distal? Piramidal, trapézio e trapezoide? E aí, o que vocês acham? Não, né? Por que que essa aqui está incorreta? Porque o piramidal, ele é um osso da fileira proximal, tá? Não da fileira distal. A B, capitato, trapézio e trapezoide, certíssimo. Trapézio, trapezoide, capitato. Então, essa é a resposta correta. A C, amato, piramidal e escafoide. Não, o escafoide, gente, é esse ossinho aqui, ó, da fileira proximal, certo? E o piramidal é esse ossinho aqui da fileira também proximal, por isso que está incorreto. E a D, qual que é o incorreto aqui? O semilunar. Esses dois estão corretos, mas aqui uma palavra muda toda a questão. O semilunar, ele é um osso da fileira proximal. Então, falou em fileira distal, o capitato, trapézio e trapezoide, eles compõem. Por isso que a resposta é a letra B. A questão 26 pediu o quê?
em relação aos termos de movimento, é incorreto afirmar que. Essa questão também gerou dúvida em alguns alunos, então a gente vai entender o porquê. Circundução é a somatória de movimentos de flexão, extensão, abdução, adução, rotação medial e lateral. Tá correto, gente. A rotação medial e lateral, a circundução entra nas articulações sinoviais do tipo esferoide. Então, eu consigo fazer circundução na esferoide. Já aqui, a flexão, abdução, extensão e adução vai ser ali na minha articulação do tipo celar. Então, a circundução ela está presente em todos esses movimentos. Então, está correta. O movimento de flexão, ele diminui o ângulo dos segmentos corporais, está correto, né? A extensão aumenta o ângulo e a flexão diminui, então, verdadeira, corretíssimo. A eversão é o movimento da sola do pé para longe do plano mediano, correto. Tentem fechar o olho aí. Inversão é quando o pé se aproxima do plano medial, eu estou colocando ele para dentro, para o meio, tá? E a eversão, eu estou lançando ele para longe do plano medial. Eversão é de externo, então eu estou abrindo para fora, tá? Inversão para dentro e eversão para fora. Então, tá correto também. Ele quer a incorreta, sobrou a D, porque ele fala que a pronação e a supinação ocorre no antebraço. Até aqui tudo bem, certíssimo. E a principal articulação envolvida é a radiomeral. E aí, gente, é a radiomeral? Não. É a rádio o quê? Unar, gente. Pronação é rádio e una. O húmero, ele tá lá no meu braço, ele não tá aqui no meu antebraço. Então, é essa palavrinha aqui que mudou a questão. Então, é rádio unar. Aqui eu estou na posição supina, na posição anatômica. E aqui eu pronei. Então, né? Lembra que supinação é pegar a sopa. Olha o macete. Segurei a sopa, pronei, derramei a sopa. Então, nesse movimento de pronar, o meu rádio, ele se cruza aqui, né? Ele passa por cima da una. Então, o errado aqui é a participação do húmero, não é o húmero, é a una. Compreenderam? Ok, vamos para a próxima. Questão 27 está pedindo qual das estruturas abaixo não pertence ao rádio. Então, eu trouxe aqui a figura do rádio, né? A gente tem aí o processo estiloide, a gente tem aí o olécrano, a gente tem a cabeça do rádio, a gente tem a face articular carpal. Então, o que está errado? O olécrano, porque o olécrano é uma estrutura que pertence à una, não é ao rádio. Então, aqui está errado, tá? Eu coloquei o húmero. O olécrano é uma estrutura que pertence à una, não é ao rádio, tá? Então, no rádio eu tenho o processo estiloide, eu tenho a cabeça do rádio e eu tenho a face articular carpal, mais lá distal. A estrutura que eu não compreendo no meu rádio é o olécrano, porque o olécrano é essa estrutura aqui, ó, que tá na una. Olha aqui o olécrano, essa pontinha aqui, tá bom? Eu tirei porque aquela figura que tava aqui é do húmero, não é o rádio, tá? Perdão. A questão 28, ela já mudou. Agora há pouco nós falamos da fileira distal. Agora ele quer a proximal. Então, qual dos ossos não pertence à fileira proximal do carpo? Olha aqui a nossa fileira proximal. Eu tenho o escafoide, o semilunar, o piramidal e o pisiforme. Então, escafoide pertence, piramidal, semilunar. É o capitato, né, gente, que não pertence, porque o capitato é esse ossinho aqui da fileira distal, não proximal, tá bom? Então, letra D. Na questão 29, está perguntando qual das vértebras listadas abaixo se caracteriza pela ausência de corpo vertebral. Muito tranquilo, falei muito para vocês que a vértebra que não possui corpo vertebral é C1, vértebra Atlas, né? Lembra lá, né? Do nosso Atlas. Olha aqui ela, C1, C2. C1 não possui o corpo e C2 tem a característica aqui do dente, né? Que vai se articular aqui com o Atlas.
Então, olha aqui uma vértebra com corpo, só para vocês entenderem aí a diferença. E C1 sem o corpo. Aqui em C2 já possui. Então, a questão pedia a vértebra atípica, né? Que não possui corpo vertebral. É o Atlas. Tudo bem? Na questão 30, estamos quase acabando. Pede qual a curvatura que se acentua na coluna vertebral na cifose. Então, vamos relembrar, né? A gente subdivide aí em lordose, cifose, lordose, cifose. Então, eu tenho lordose cervical, cifose torácica, lordose lombar e cifose sacral. Então, vai intercalando, né? A questão pediu qual a curvatura que se acentua na coluna vertebral na cifose. A cervical não é. Deixa eu subir aqui essa imagem. Percebam, né, que a cervical ela se classifica como lordose. No caso aqui, a gente tinha a opção da torácica, que é a única que a questão nos dava como cifose, porque o restante aqui todas se enquadravam como lordose. Então, por isso que é a letra A, cifose torácica, porque a cervical é lordose, a lombar é lordose, tá bom? Então, por isso que é a letra A. Aqui na questão 31, fala que na coluna vertebral existe uma vértebra em especial que é muitas vezes utilizado como referência, né? A gente localiza ela e começa a contagem aí das nossas vértebras cervical. Por quê? Porque essa vértebra ela é conhecida como uma vértebra proeminente, devido aí ao fato do seu processo espinhoso poder ser palpado com maior facilidade. Então, marque a opção que contenha corretamente o nome da vértebra proeminente. Falei bastante também, que é a vértebra C7. Até dei um exemplo para vocês que a gente consegue palpar ela aqui na região posterior, na nossa região cervical. E olha a diferença dela aqui, ó. Aqui eu tenho C4, né? E aqui eu tenho o C7, então é a nossa vértebra mais proeminente, mais saliente. Então, por isso que a resposta é a letra B, tá bom? Em 32, essa gerou muita confusão e muita dúvida também. Mas olha aqui o que é o pega da questão. Em relação às articulações do tórax, qual dos ossos da cintura escapular não se articula com o tórax? Simples. Se eu falei cintura escapular, primeiro, eu vou relacionar quais são os ossos da cintura escapular, concordam comigo? Então, dentre as respostas, os ossos que fazem parte da cintura escapular é a escápula e a clavícula, está corretíssimo. O húmero e o externo faz parte? Não faz, então eu já elimino C e D. Eu tenho que tirar a resposta de A e B, porque o comando da questão está pedindo do osso da cintura escapular. Então, é essa visão que eu quero que vocês tenham, tá? Então, se sobrou a clavícula e a escápula, qual que é a estrutura que não se articula com o tórax? Isso aqui é uma visão posterior, tá, gente? É a escápula, porque a clavícula, ela se articula com o tórax. Lembra que eu tenho aí a articulação externo-clavicular. Portanto, a resposta é a letra B, tá bom? Juju, não me mata com essa questão, viu, Juliana? A questão 33 está pedindo aí em relação às costelas, marque a alternativa correta. Simples também, a gente estudou, né? Que a gente tem as costelas, quantas são e como que elas se classificam. Então, eu possuo aí 7 costelas que são verdadeiras, expliquei isso para vocês. 3 que são falsas e 2 que flutuam, que são flutuantes. Então, vamos eliminando. Letra C é a minha resposta correta, que me dá aí corretamente essa estrutura da costela. Tudo bem? Ok. Questão 34. Em relação ao membro superior, podemos afirmar que possui 3 ossos longos? Não, né, gente? Eu tenho muito mais. Eu tenho ossos curtos, então não é só ossos longos que compreende todo esse meu membro superior. Então, incorreta. Está relacionado principalmente à locomoção? Não, principalmente não. Eu tenho a questão do movimento, né? Então, a gente pode excluir também. A palma da mão está dirigida ventralmente na posição anatômica? Perfeito. Olha aqui a posição anatômica, a palma da minha mão voltada para
Posição ventral, eu estou com ela voltada para frente, estou pegando o meu pote de sopa, ventral. Virei, pronô, tá? Então, tá ventral, ventre, para frente, certo? Então, a letra B é a resposta correta. Em 35, pergunta: a qual osso pertence o capítulo e a tróquea? Então, questão letra A, né? O húmero, numa visão aí anterior, falei bastante para vocês na aula também. A gente tem aí o capítulo, a gente tem a tróclea, tá? Então, capítulo, tróclea. Na visão anterior. Na posterior, eu já não visualizo o capítulo, apenas a tróclea, tá? Então, resposta aqui, letra A, húmero, né? Capítulo, tróclea, não se esqueçam. Na questão 36, pediu a seguinte questão: não encontramos no osso do quadril. Qual a estrutura? Forame obturado está presente? Tá, né, pessoal? Acetábulo também está. Crista do ilho também está. A questão que a gente não encontra é o promontório. Por quê? O promontório ele faz parte ali, né, da região do sacro. Então, é uma estrutura lá da nossa coluna vertebral. Então, a incorreta é o promontório, porque o restante a gente tem. Olha o forame obturado, olha aqui o acetábulo, a crista ilíaca. Então, tudo que vinha aqui na questão, a gente tem compreendido aí na figura, né, do nosso quadril. Então, é o promontório, certo? Na questão 37, estou perguntando qual dos ossos pertence à fileira proximal do tarso. Se atentem, agora a gente foi lá para o pé, não mais carpo, agora tarso. Mesma coisa, fileira proximal, que está mais próxima aqui da fíbula e da tíbia, e a distal está aqui mais próxima dos nossos metatarso. Então, qual que é a estrutura que está na fileira proximal? Daqui é apenas a letra D que está correta, o nosso calcâneo. Olha aqui, o calcâneo está proximal. O restante se encontra distal, cuboide, cuneiforme, navicular. Então, o nosso calcâneo está proximal, por isso que a resposta correta é a letra D, certo? Questão 38, quase finalizando. Qual dos ossos abaixo não se articula com o fêmur? Falei bastante para vocês também, que é a fíbula. Percebam aqui, ó, a fíbula está aqui na lateral, ela não está se articulando, ó, olha aqui. A tíbia tá, a patela tá, mas a fíbula não. Porque eu comentei com vocês que a fíbula não é um osso que participa ali, né, da articulação, da sustentação. Por que que ela é importante, né? Por que que ela é bastante usada, né, na cirurgia? Porque é dessa região que a gente consegue tirar estruturas para poder fazer enxerto em outras regiões do nosso corpo que necessita. Então, é a fíbula que não se articula com o fêmur. Percebam aqui que a gente consegue visualizar aqui onde eu estou com o cursor, tá bom? Então, vamos lá para a penúltima questão, 39. A cavidade do acetábulo é um elemento que é visualizado em qual face do quadril? Já dei a resposta para vocês dessa questão lá em cima. Então, eu vejo aqui, né, o acetábulo numa visão que ela é lateral. Olha ele aqui, a cabeça do meu fêmur vai se encaixar aqui para poder articular. Então, é numa face lateral, não é anterior, não é medial, nem superior, tá bom? A questão última, bem fácil, tranquila, né? Para a gente fechar aí com chave de ouro, é a 40. Os ossos que constituem, respectivamente, o antebraço e a perna são... Aqui, estava certo? Estava, exceto por esta posição aqui, ó. Foi isso daqui que fez com que a questão ficasse incorreta. Então, aqui o correto é a B. Por quê, né? No antebraço, a gente tem o rádio e a una, vocês concordam comigo? O rádio mais lateral, olha aqui para o meu cursor. A una medial, perfeito. Tíbia e fíbula. A tíbia, ela se encontra medial, olha ela aqui grandona. E a fíbula lateral, perfeito. Então, por isso que é a letra B. Por que a C está errado? Húmero, é o húmero, gente, que faz parte aí do antebraço? Não, o húmero está na região do braço, muito bem. O fêmur está na região da
coxa. Então, tá incorreto, é a letra B, tá bom? Então, é isso. Espero que tenha clareado aí para vocês, tá? Esteja melhorado aí as dúvidas que tenham ficado. E é isso, tá? Quis colocar essa frase justamente porque nem sempre as coisas acontecem da forma que a gente quer. Então, nunca se esqueça que você pode começar de novo, começar tarde, tentar e falhar, ter dúvidas, claros, agir diferente e ter medo. Mas, apesar de tudo isso, o sucesso ele vem lá no final, tá bom? Então, um grande abraço.